Olá, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai dar início ao quarto módulo do nosso curso aqui de gestão de resíduos sólidos da cidade de Bertioga. E não sei se vocês estão lembrados de mim, mas eu fiz a última apresentação também. Então, só para relembrar, eu sou o Seide, estagiário aqui da Secretaria de Meio Ambiente, e eu, junto com a Joana, a gente vai apresentar esse módulo para vocês. E tem bastante informação, a gente vai tentar falar com calma, para vocês conseguirem ir absorvendo, né, as coisas. E as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem mandar nos comentários ali do YouTube, que a gente vai anotar, e quando acabar a apresentação, a gente vai respondendo, tudo certo? Então, beleza, vamos começar então, dando continuidade aí à temática, né, dos resíduos sólidos. Esse módulo de agora, ele se chama Efeito do Descarte Incorreto dos Resíduos Sólidos. Então, basicamente, a gente vai tentar fazer essa viagem aí pelos efeitos que o descarte incorreto causa, né, os efeitos negativos no meio ambiente. Então, é isso, vamos lá. Então, só para a gente relembrar um pouquinho dos locais adequados, né, do nosso descarte, primeira figura aqui que a gente observa é o transbordo. Então, não sei se vocês lembram da apresentação passada, né, do módulo passado, a gente falou bastante sobre o ciclo dos resíduos e sobre a área de transbordo também. A gente até passou o videozinho da cooperativa que fica nesse local aqui na cidade também. E a área de transbordo, ela é basicamente o local de armazenamento temporário, porque como tem grandes quantidades de resíduos, esses resíduos eles são armazenados temporariamente nesse local, e aí vem outros caminhões maiores que comportam uma carga maior para levar para os aterros sanitários. E além de ser essa área de transferência, né, essa área de armazenamento temporário, é também aqui na cidade onde fica o centro de triagem da cooperativa, onde eles fazem toda a separação do material reciclável que é coletado. Então, outro local de destinação correta é o próprio aterro sanitário, né, licenciado. Ele tem que ser licenciado pela CETESB, caso contrário, ele não pode operar. E aí, mais uma vez, uma foto também da própria cooperativa. Ali a gente pode observar a esteira, né, onde ficam os materiais passando e sendo separado pelas cooperadas, pelas mulheres que fazem essa separação. Bom, os ecopontos, eles são locais onde a gente pode destinar os resíduos da construção civil, e a gente tem 2 ecopontos aqui na cidade, um que fica na Boracéia e outro na Vista Linda. Então, sempre que vocês estiverem fazendo algum tipo de reforma ou tiverem material, né, de construção civil, o local adequado para se descartar são nesses ecopontos. Outro local também é a estação de tratamento de água e a estação de tratamento de esgoto. Então, só mesmo fazendo esse resgate para a gente relembrar dos locais adequados dos nossos resíduos, seja sólidos, seja líquido. Bom, agora a gente vai fazer essa diferenciação, né? O que são ambientes naturais e ambientes modificados? Embora talvez seja um pouco óbvio essa pergunta, é legal a gente fazer essa reflexão para entender como que os ambientes modificados acabam impactando tanto no equilíbrio ecológico como também nas nossas vidas. Então, por exemplo, essa imagem da esquerda, né, a Praia de Guaratuba, uma paisagem bem bonita, e aí a própria cidade de Bertioga, né, uma imagem aérea, a gente já começa a ver a ocupação humana, né, as casas construídas.
Então, já começa a ter um certo impacto. E, bom, não sei se vocês conseguem reconhecer esse local, mas ele também é de uma região próxima aqui, né, da cidade. São as palafitas lá de Santos, que ficam na região dos mangues. Então, já é uma ocupação, no caso, irregular, causando esse grande impacto, até visual, né? E não só no equilíbrio ecológico, mas também visualmente falando, e também nas condições de vida das pessoas. Então, é legal a gente fazer essa reflexão, né? Do que são os ambientes modificados e como que eles impactam nas nossas vidas. Bom, não sei se vocês já passaram por locais que apresentam esse cenário, né? Um cenário, assim, de certa forma, bem triste, com lixo jogado, né? Esgoto a céu aberto, muitas vezes, falta de saneamento básico, e a gente tem que tentar, né, cada vez mais sensibilizar a população para que a gente não observe mais esse tipo de paisagem, né, com tantas coisas bonitas que a gente pode vivenciar na natureza. É muito triste quando a gente, por exemplo, vai fazer alguma trilha, ou quando a gente vai para alguma praia, e aí encontra um monte de lixo, ou quando a gente está caminhando por algum local que tem um odor por não ter uma coleta de esgoto adequada, né? Então, são todos esses fatores que a gente tem que ir sempre refletindo quais são esses efeitos, né, do descarte incorreto e como ele impacta na qualidade de vida e na própria dignidade do ser humano. Bom, alguns dados aqui, só para a gente também ir se situando. Então, a nossa realidade brasileira, a gente observa que em 10 anos a produção de lixo no Brasil aumentou quase 20%. Então, em 2010, a produção era de 67 milhões por ano, e aí, em 10 anos, né, cresceu para 79 milhões. Ou seja, tudo que a gente vem enfatizando de fazer a reciclagem, de descartar corretamente, como a gente pode ver, é um trabalho árduo, assim, porque ao invés da gente estar diminuindo a produção de lixo, na verdade, a gente está aumentando. E isso é um dado que indica que nós estamos indo na contramão daquilo que queremos, né? Que é diminuir e tentar sensibilizar cada vez mais as pessoas para que a gente tenha uma qualidade de vida e um planeta saudável para a gente poder, inclusive, habitar e também as futuras gerações poderem sobreviver com uma certa dignidade, com uma certa saúde, não só humana, mas também saúde ecológica. Bom, aí no caso aqui na direita, vocês podem observar, tem um gráfico, né, só para a gente ter uma noção um pouco mais visual mesmo, gráfica da coisa. Então, em 2010, né, aumentou de 2010 para 2019, aumentando, assim, esse 20%, e aí aqui um dado de geração per capita, ou seja, geração por pessoa, né. Então, em 2010, temos, por pessoa, a produção de 348,3 quilos por ano. Em 2019, 379,2 quilos por pessoa. Acredito que durante a pandemia, né, 2020 e 2021, esse dado também tem aumentado, muito por conta da nossa necessidade também de pedir muitas coisas via delivery, né? Então, há indícios de que essa geração per capita também tem aumentado. Bom, ainda continuando na nossa realidade país, né, pensando em Brasil, o aumento da destinação inadequada de resíduos sólidos urbanos também aumentou. Então, por exemplo, o descarte inadequado em lixões, né, que são aqueles locais inadequados de armazenamento de resíduo sólido, ele também aumentou. Então, por exemplo, em 2010, 25,3 milhões eram jogados 25,3 milhões de toneladas por ano.
E em 2019, esse dado aumentou para 29,4 milhões de toneladas por ano. Então, a gente tem uma política, né, que é a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que prevê a eliminação de todos os lixões existentes no Brasil. Até 2014, era para ser eliminado por completo, porém isso foi postergado para 2020, e agora, né, vai ser postergado de novo. Então, a gente ainda não conseguiu eliminar esses locais inadequados, mas para frente a gente vai poder também entender um pouquinho mais como que eles causam um impacto negativo no ambiente. Mas, além disso, além de ter o descarte incorreto nesses locais, né, nos lixões, também tem o descarte inadequado em córregos, nas praias, em áreas públicas, como a gente pode observar na foto e como a gente pôde observar também nas imagens que eu passei agora há pouco. Então, um dado que é interessante a gente fazer essa reflexão em 2020, houve a redução de 17% da quantidade de lixões em relação a 2019. Ou seja, apesar da gente estar descartando mais inadequadamente em lixões, temos, de certa forma, até que uma boa notícia, porque eles estão tentando reduzir mesmo esses locais. Então, em números, né, falando agora em números, em 2020 eram 300... Isso, então, em 2020, houve uma redução de 17% de quantidade de lixões em relação a 2019, passando de 3.257 para 2.707 lixões. Então, esses dados, eles são levantados pela Associação Brasileira de Tratamento de Resíduos e Afluentes. Agora, fazendo um recorte um pouco para a nossa realidade aqui da Baixada Santista, só alguns dados também para a gente poder se situar, né, e entender também um pouco o que acontece aqui na nossa realidade, um pouco mais próxima. Em 2020, voluntários do Instituto Ecofaxina, eles fizeram uma ação de limpeza dos manguezais e foram recolhidos 430 quilos de lixo no manguezal, na região aqui da Baixada Santista. Também houve uma outra ação e mais de 40 toneladas de lixo foram recolhidas das praias da Baixada Santista em feriado prolongado. Então, nós que moramos na região aqui, a gente observa, né, essa população flutuante, que é as pessoas praticamente turistas, né, que vêm em altas temporadas. Então, praticamente todas as praias e todas as cidades litorâneas sofrem muito com essa questão da gestão dos resíduos sólidos, porque recebe uma carga muito grande de pessoas, né, em alta temporada, e aí, consequentemente, também acaba recebendo uma grande quantidade de resíduos e, infelizmente, ficam dispostos de forma incorreta, né, nas praias, indo até os mangues, e aí a gente vai poder também entender um pouco melhor desse impacto mais para frente. Bom, essa imagem é para a gente dar uma contemplada, né, uma respirada um pouco, e ver como que faz bem a gente observar uma paisagem bonita, saudável, né, verde, e inclusive essa foto, ela é aqui da cidade. E lembrando que a nossa cidade, ela tem a maior bacia hidrográfica da Baixada Santista. Então, os 3 maiores rios, né, o rio Guaratuba, o Itapanhaú e o rio Itaguaré, eles desembocam no mar. E acredito que vocês já tiveram a oportunidade, né, de visitar tanto a praia de Guaratuba como a praia de Itaguaré e até a foz ali do rio Itapanhaú. Então, são regiões muito bonitas, mas infelizmente, né, quando a gente observa talvez até mais de perto em alguns locais, a gente vê esse cenário triste, que são diversos resíduos dispostos aí, impactando tanto a paisagem
como também o equilíbrio ecológico, a vida dos animais e a própria vida do ser humano. Essa foto, ela não é em Bertioga, tá? Felizmente, mas infelizmente é um cenário que a gente encontra, né, bastante quando a gente, enfim, anda por aí. Bom, e qual que é o impacto que o acúmulo do lixo causa, né, nesses locais, principalmente nos corpos d'água? Então, a grande quantidade de lixo nesses locais aumenta as chances de assoreamento. Não sei se vocês estão habituados com essa palavra, com esse termo, assoreamento. Talvez até estejam, né? Talvez até saibam o que é, mas só para reforçar e talvez relembrar, assoreamento é basicamente o aterramento do rio. Então, são sedimentação de materiais mesmo, material orgânico, muitas vezes até areia, né, terra, o que acaba aterrando o rio e, de certa forma, secando ele e acabando com o rio. Então, o acúmulo de material, de resíduo sólido, ele favorece esse processo de assoreamento, de aterramento, porque é isso, né? Como a gente pode ver na imagem, é um acúmulo de material que aí também, junto com o próprio assoreamento natural que ocorre, começa a acumular diversos outros materiais, também orgânicos, e aí, de certa forma, acabam impedindo o fluxo do rio e acabam aterrando mesmo ele e matando ele. Então, essa imagem, né, a gente consegue entender um pouco mais desse processo. Ó, a gente pode ver um filete de água passando aqui no meio, e aí a terra, né, já encobrindo a água e não permitindo que ela tenha a sua dimensão natural. Então, a gente pode ver resto de entulho, tá vendo? Restos de material da construção civil. Por isso que é importante também, né, lembrar dos ecopontos, como eu mencionei atrás. E então é isso. Esses são alguns impactos negativos que a gente consegue ir observando mesmo no nosso cotidiano. Bom, só fazendo uma reflexão também, né? A gente está vivendo um momento de escassez de água. O Brasil está passando por um momento de seca. E é sempre legal a gente ir fazendo essas conexões com aquilo que a gente está vivenciando no dia a dia mesmo, né? Então, a conta de energia está ficando mais cara, não só por uma questão de gestão, mas também por uma crise hídrica que a gente está vivendo. E tudo aquilo que a gente está vendo no curso, né, esse impacto do descarte incorreto, ele afeta diretamente nas nossas vidas. Então, é importante mesmo a gente relembrar e fazer essa conexão do que estamos vivendo, né, no país, na natureza mesmo, observando. E agora, saindo um pouco do rio, né, fazendo esse percurso do rio e chegando no mar, a gente vai falar agora um pouco dos oceanos. Bom, então os oceanos, 80% dos resíduos encontrados no mar são de origem terrestre, né? E o que favorece o acúmulo de material no mar, né? Vamos pensar aqui na dinâmica das águas oceânicas. Então, os oceanos, eles são sistemas dinâmicos, assim como tudo na natureza, né? Tudo é movimento, tudo tem o seu movimento, a sua dinâmica. Então, existem as correntes marítimas que formam giros oceânicos, né? A gente pode observar na imagem a ilustração desses giros oceânicos, dessas correntes marítimas. E por exemplo, quando um lixo é descartado incorretamente, né? Seja num córrego, seja num rio, ele vai caminhando pelo fluxo natural do rio, que geralmente é o mar, né? O seu grande destino. E aí acaba chegando no mar, entra nessas correntes oceânicas, e aí
vão percorrendo esses giros oceânicos que favorecem o acúmulo de material, e aí a gente começa a observar um grande acúmulo de material nesses locais onde tem esses giros oceânicos, né, que são como se fossem um movimento circular mesmo, favorecendo o acúmulo desse material. Então a gente observa manchas e grandes quantidades, né, ilhas até, de acúmulo de material plástico, principalmente. Bom, e aí, já pensando nesse acúmulo de material, existe no Oceano Pacífico o que é chamado de sétimo continente. Já utilizam bastante esse termo, porque é uma quantidade tão grande de material acumulado que ele praticamente é um continente mesmo, né? Então, como a gente pode observar, os objetos mais antigos acumulados nesse local data-se da década de 70, mais precisamente de 1977. E a concentração de plástico ela aumenta exponencialmente a cada ano, né? Como a gente viu no dado anterior, a gente está produzindo mais lixo. Então, consequentemente, vai haver mais acúmulo, né, de material também nesses locais, no meio do Oceano Pacífico. Então, diversas espécies são abaladas com esse acúmulo. E só para a gente ter uma noção assim, de dimensão mesmo, em termos de número, essa ilha, né, que é chamada de sétimo continente, ela tem uma superfície de 1,6 milhões de quilômetros quadrados. Então, é muito grande, pessoal. É chocante mesmo o tamanho que é o acúmulo de material plástico no meio do mar. Então, é quase 3 vezes o tamanho da França. Isso é, assim, eu não consigo, às vezes, nem ter a dimensão, porque é muito grande mesmo. Então, 80 mil toneladas, o equivalente a 5 mil aviões Jumbo, que é aquele Boeing 747, né? Então, imagina, 500 aviões Jumbo, é muita coisa mesmo. Então, e aí, um outro dado interessante é que 46% da massa total desse grande continente de plástico é formado por redes de pesca. E aí até a gente consegue entender também, porque ela favorece, né, quando a rede ela acaba emaranhando o material, acaba enrolando, ou, enfim, ela favorece para que esse material não se disperse e fique junto, né, acumulado, como se fosse realmente uma embalagem. Bom, é realmente chocante. E aí, dentro ainda dessa temática, estudos mostram que 70% do resíduo do mar brasileiro é plástico. Então, o plástico, né, é o grande vilão aí do nosso meio ambiente. Por isso que a gente tem que também pensar cada vez mais, toda vez que a gente vai consumir algo que tem plástico, quando for possível, né, evitar mesmo no supermercado, talvez, ou até em locais quando a gente vai consumir alguma comida, tudo aquilo que tiver menos plástico, melhor. Então, é a gente também ter esse hábito do consumo consciente. E é muito importante também para ajudar, né, nessas questões. Lógico que não é só isso que vai fazer a diferença, mas o pouco que a gente faz já é muito, né, nessas condições que a gente está, nesse momento que a gente está vivendo. Então é isso, ó, a gente pode ver o dado aqui, o continente de plástico, que é aquela imagem que eu mostrei ali atrás, ele é formado por 1,8 trilhões de pedaços de plástico flutuante. E essa é uma imagem, né, tentando, lógico que ela é só um pedaço dessa grande área, mas tentando, assim, dar uma certa dimensão para a gente do que é esse grande acúmulo. Então, para a gente ter uma noção um pouco mais de localidade mesmo, para a gente se localizar no globo terrestre, onde é que fica esse local? Então, aqui os Estados Unidos, aqui o Canadá, e o Havaí está aqui, ó, essa pequena ilhazinha aqui. E olha como o acúmulo, ele é muito maior que o Havaí. Muito maior. Acho que caberia talvez uns 10
Havaís aqui, 10, 15, não sei. Mas, enfim, só para a gente também ter uma dimensão, né, do tamanho mesmo. E aqui alguns dados, mais por curiosidade mesmo. Então, cerca de 100 milhões de toneladas de detritos se acumulam nessa região. O plástico representa 90% do lixo flutuante nos oceanos. E além desse local, né, ó, a pergunta, né, existem outros lixões marinhos? Pois é, existem. Não só nesse local, porque aqueles movimentos circulares, né, das correntes marítimas, elas ocorrem em outros locais também do oceano. Então, não favorece somente nesse local, mas também em outros locais. Então, é isso. A gente tem que fazer essa reflexão mesmo de como a gente está tratando, né, os nossos oceanos. E além do lixo encontrado, né, esse lixo que é visível e que flutua na água, existe também um outro material que ele é praticamente invisível. Além de haver os microplásticos, que os pedacinhos muito pequenos, né, de plástico, porque ele não se decompõe, na verdade ele só vai se despedaçando em pedaços cada vez menores, e aí vão formando os chamados microplásticos. Talvez vocês até já tenham ouvido falar desse nome. Mas além dos microplásticos, existem os pellets. Não sei se vocês lembram na palestra do ciclo dos resíduos, eu comentei da matéria-prima do plástico, que são esses pellets. E eles são também muito pequenos, e eles quase se confundem com os grãos de areia, então fica inviável a retirada, porque praticamente todas as praias estão já contaminadas com pellets, né, no caso, perdão, e é assim, inviável mesmo, não dá para a gente retirar. E muito provavelmente a fonte desses pellets são navios, cargueiros, que por vezes acabam derrubando, né, assim, às vezes acaba vazando do container, e aí acabam aí contaminando as nossas praias, o nosso meio ambiente. Então, além de ter o material visível e fácil de coleta, existe também o microplástico e existe o pellet. Então, é muita coisa, né? E aí, dando uma certa continuidade ainda nessa questão do mar, né, do oceano, não sei se vocês sabem, conhecem, talvez, acredito que sim, mas existe, né, os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, que são os famosos ODS da ONU. São 17, digamos assim, diretrizes para que a gente possa caminhar para um mundo mais sustentável, para um mundo mais justo, para um mundo mais equilibrado, mais equânime, não só ambientalmente falando, mas economicamente, socialmente. Então, a gente quer destacar, nesse momento, a diretiva, né, a diretriz número 14, que ela leva o nome Proteger a Vida Marinha. E a partir dela também é que a gente entra na década do oceano. Não sei se vocês já ouviram também falar, mas em 2021 a gente nasce a década do oceano, que foi declarada pela ONU, né, que de 2021 a 2030 seria realizada a década da ciência da oceânica para o desenvolvimento sustentável, a fim de promover a conscientização global sobre a importância do oceano e aí tentar mobilizar diversos setores da sociedade em ações que favoreçam a saúde e a sustentabilidade do oceano. A gente está, né, de novo, fazendo a conexão com a nossa realidade, a gente está vivendo um momento de mudanças climáticas, de bastante evento extremo, né, a quantidade de países que sofrem com calor extremo, a gente sofrendo agora aqui com essa crise hídrica. Então, a década do oceano vem também para tentar frear essa nossa caminhada rumo a um futuro um pouco, às vezes até tenebroso, assim. E aí dentro disso surge o termo também economia azul,
A gente ouve falar muito da economia verde, mas agora se ouve falar também da economia azul, que é pautada no uso sustentável do oceano. Então, é um termo que surgiu a partir dessa crise ecológica do oceano, e ela visa o uso mais inteligente dos recursos naturais e do próprio funcionamento desse ecossistema, sem a gente prejudicar. Então, não sei se vocês sabem, mas o oceano, ele é um grande, como se diz? Ele absorve uma grande quantidade de calor. Então, a gente só não aumentou a temperatura planetária em muitos graus ainda, porque o oceano está absorvendo essa grande quantidade de calor. A água, né, ela tem um calor específico muito alto. Então, para ela se esquentar, ela precisa de muita energia. E essa energia que a gente está recebendo do Sol, ela é absorvida pelo oceano, permitindo... Então, de certa forma, o oceano está nos dando tempo para que a gente consiga encontrar alguma solução para as mudanças climáticas, para o aquecimento global. Por isso é tão importante que a gente tente, ao máximo, preservar o oceano, mas apesar dele estar recebendo toda essa quantidade de calor e estar absorvendo e dando tempo para a gente, tem um preço, né? Que é também afetar as espécies marinhas, os corais, o embranquecimento dos corais. Então, é uma década importante para a gente tentar realmente frear e caminhar para um futuro onde seja bom para todos nós, né? Que é o que a gente mais quer. Bom, agora dando uma pausa dos oceanos e entrando agora numa questão um pouco mais voltando aos impactos, né, do descarte incorreto e quais são esses impactos, né? A gente pensa, por exemplo, o lençol freático, que são esses rios subterrâneos, né, esses grandes armazenamentos de água que vivem embaixo da água. E a água que a gente consome, 1/3 dela vem dos lençóis freáticos. Então, como que o descarte incorreto afeta esses locais? Então, a gente pode ver aqui na imagem um lixão, certo? O lixão é aquele local inadequado de descarte, né? Então, aqui o acúmulo de material, até tem a fotinha, a ilustração dos urubus voando, né? No caso dos aterros sanitários, não é permitido, assim, não é permitido não, mas tenta-se não atrair animais voadores, como os urubus, porque acabam atraindo vetores também de doenças. Mas o mais importante aqui nessa figura é a questão da contaminação do lençol freático. Então, a gente pode ver o chorume, né, que é aquele líquido escuro, mal cheiroso. Ele acaba infiltrando no solo, porque os lixões eles não são adequados, eles não têm impermeabilização do solo, então eles acabam infiltrando e contaminando o lençol freático, que posteriormente seria a nossa água de uso. E então, esse é um grande impacto que a gente consegue observar, né, do descarte inadequado de resíduos sólidos. Eles são... O chorume, ele tem uma alta concentração de nitrogênio e também tem a oxidação de metais eletrônicos. Por isso, ele se torna altamente tóxicos. Esse chorume, ele é diferente do chorume da composteira doméstica, porque lá é só resíduo orgânico. Então, é um líquido muito nutritivo, concentrado, porém muito nutritivo, que a gente tem que diluir para poder usar nas plantas. Enfim, esse é um outro tipo de chorume, porque ele tem, além de ser muito concentrado em nitrogênio, ele também tem oxidação de metais eletrônicos, né? Então, o que torna ele bem mais perigoso. Bom, essa figurinha aqui também é só para a gente entender como que um antigo lixão se torna um novo local adequado e impedindo até a contaminação do lençol freático. Bom, então aqui a gente vê, né, aqui o antigo lixão, o chorume sendo infiltrado no solo e contaminando o lençol freático. E aí, a partir daqui, a gente já tem um exemplo
de uma adequação desse local. Ou seja, já existe uma manta de PVC que faz a impermeabilização do solo e impede que o chorume se infiltre. Tem a cobertura de área para evitar que os urubus cheguem e também para evitar o mau cheiro, porque se deixar tudo exposto, atrai animais e insetos vetores de doenças. Por isso é importante que diariamente o resíduo seja coberto. Então esse é um trabalho que todos os aterros sanitários adequados fazem. Existe a captação do chorume, que vai ser destinado para uma outra finalidade. E também existe a captação e queima de metano, né? O metano, ele é um gás altamente estufa, muito mais do que o dióxido de carbono, né, que é o CO2. Então, além do descarte incorreto em lixões, contribuírem para a suposta contaminação do lençol freático, ele também contribui para o aquecimento global, no caso, emitindo gás metano. E aí, num local adequado, a gente tem a queima desse gás, que seria altamente estufa, né? Para evitar mesmo que ele se acumule e também favoreça o aquecimento do planeta. Bom, existe aquele ditado, né, que é sempre bom prevenir do que remediar em termos até financeiros, e isso é uma verdade também, pensando no equilíbrio ambiental, pensando nos impactos do meio ambiente. É muito mais barato a gente prevenir e criar estratégias para que a gente não tenha que remediar futuramente do que propriamente remediar. É muito mais caro, dá muito mais trabalho, gasta muito mais energia e além de muitas vezes os impactos ambientais serem irreversíveis, né? Muitos impactos a gente não consegue reverter ao ponto inicial, ou seja, voltar ao que era de fato antes. Então, a gente sempre vai ter um custo, sempre vai ter um certo prejuízo. Essa figura, ela ilustra os diversos, as variáveis que causam uma superpressão no equilíbrio ecológico. Então, tudo que a gente está falando, né, pode ser resumido talvez nessa imagem. Então, temos aqui o esgoto não tratado sendo jogado diretamente nos corpos da água, temos o próprio agrotóxico, né? Hoje em dia a gente sofre muito com essa questão dos venenos na comida. Então, apesar de não ser um descarte incorreto, quando é jogado esse composto químico nas plantações, ele acaba se dispersando pelo ar, afetando regiões próximas, afetando a saúde humana e a própria comida mesmo que a gente consome, né? Bom, temos o lixão também, ou até o próprio lago contaminado, poluído, também se filtrando no solo e contaminando o lençol freático, o aquífero. Então, aí a gente pode observar diversas ações que causam uma pressão mesmo no equilíbrio ecológico. E aí, lembrando do que a gente falou no começo da apresentação sobre ambientes naturais e ambientes modificados, é isso, né? Quando a gente começa a se fixar em regiões e começa a desenvolver, né, o chamado desenvolvimento, que, né, é legal a gente fazer essa reflexão. O que é o desenvolvimento? Então, o chamado desenvolvimento, ao mesmo tempo, causa esse grande impacto, essa grande pressão sobre o equilíbrio da vida como um todo. E quem sempre vai sofrer muito mais com isso é a própria vida, né? É o próprio ser humano. Bom, e aqui a gente agora entra nos manguezais, que é um ecossistema bem familiar, né, para gente que mora aqui na região de praia. Então, só fazendo uma recapitulação do que são os manguezais, né, são esses ecossistemas de transição marinho e terrestre.
12% dos manguezais do mundo estão no Brasil. Então, o Brasil é um lugar rico nesse ecossistema. Presentes em 388 municípios do nosso país, os manguezais têm importância social, cultural e econômica, e eles ajudam a proteger a zona costeira de tempestades e as forças das marés, além de serem berçários de várias espécies. A extensão dos manguezais no estado de São Paulo chega a ser de 231 quilômetros quadrados, na Baixada Santista de 121, e em Bertioga de 18,31 quilômetros quadrados. Então, é uma área importante, extensa, e que a gente precisa preservar. E aí, a gente, observando essa imagem, né, é bom a gente se perguntar como que esse lixo chegou aí. Aparentemente é um local que não tem ocupação, não tem casas próximas, e como que ele chega, né, nos manguezais? E só antes de eu entrar nesse assunto, né, vamos pensando aí como que esse lixo pode chegar, mas os manguezais, eles são regiões protegidas por lei, então é uma região de APP, que a gente fala, ou seja, área de proteção permanente, e porém são regiões que, apesar de terem uma proteção permanente por lei, né, eles são ameaçados pela poluição, pela degradação ambiental e pelo avanço urbano desordenado, como a gente viu na imagem lá das palafitas de Santos, que são em regiões de mangue, né? E então é legal a gente agora também pensar, de fato, como que chega esse resíduo todo. Então, naturalmente, o mangue, ele é uma região filtradora, né? E o que isso significa? Na alta ou na baixa da maré, quando a maré chega, quando a água do mar chega até ele, trazendo diversos materiais orgânicos, ele acaba, por conta dessas raízes, né, que a gente chama de pneumatóforos, elas acabam, de certa forma, fazendo esse filtro, então acumulando toda a matéria orgânica e junto, né, acabam trazendo todo o material, todo o resíduo sólido que é descartado incorretamente e acabam se acumulando nesses locais. Então, a gente pode ver, né, os sacos de lixo presos nas raízes, um monte de garrafa aqui, enfim, um cenário triste. E por conta dessa característica do mangue, né, de ser filtrador e dessas raízes que saem do alto, acabam também filtrando esse material. Então, é uma região que ela é muito importante por conta dessa característica, mas também sofre por conta dessa própria característica, né? E acaba filtrando e acumulando esses materiais que não fazem parte desse local. E aí acabam afetando toda a vida e todo o equilíbrio ecológico. Como eu disse anteriormente, né, é um local que é um berçário de vida. Então, se tem um pescador próximo ali, que consome, que pesca, né, o pescador, ele provém muitas vezes desse local. Então, se a gente quer ter o peixe ali, a gente precisa conservar aqui. E, bom, adentrando um pouco mais nos ecossistemas, né, a gente estava no rio, aí fomos para o mar e agora voltamos, aí fomos para o mangue e agora a gente entra um pouco mais para dentro do rio, né, entrando agora nas matas ciliares. As matas ciliares, ela tem esse nome de ciliares, acho que é até meio óbvio, mas ciliares vem de cílios, que é a proteção mesmo dos olhos, né, e também a função das matas ciliares é proteger os corpos d'água. Então, são matas, são florestas, árvores que crescem às margens dos cursos da água, servem de proteção dos rios e córregos e evitam, de novo, o assoreamento dos rios. Então, elas servem de proteção. E o assoreamento, né, como a gente estava falando lá atrás, é esse fenômeno, esse processo que acaba aterrando os rios.
Então, por isso que é muito importante, inclusive, as matas ciliares, né, essas regiões que beiram os rios e os corpos d'água, são também áreas de proteção permanente. Então, por lei, não é permitido nenhuma atividade humana, nenhum tipo de impacto, porque elas têm uma importância fundamental para o equilíbrio ecológico. E aí, como que os resíduos, o descarte incorreto dos resíduos afeta, né, as matas ciliares? E aí, de novo, o acúmulo mesmo nesses locais, muitas vezes até trazido pelos próprios rios, acabam impactando vários organismos enfim, causando todo esse desequilíbrio que a gente já está falando já desde o começo da apresentação. Uma figurinha só para a gente entender um pouco mais das florestas ciliares, né? Então aqui um riozinho com uma carinha feliz, porque ele está bem protegido. E aí a cidade aqui, né? E aí, de novo, uma imagem aí do riozinho triste, com toda a sua proteção retirada. E aí a gente tem o dado de que São Paulo desmatou 79% das suas matas ciliares. A gente ainda tem o privilégio de poder ver, né, tanto por uma questão paisagística, de contemplação, mas também por uma questão ecológica e de saúde. Já São Paulo, né, quem já foi para lá, no Rio Pinheiros ali, ou Rio Tietê, sabe como é. E agora, falei bastante, né? Então, a Joana, ela vai dar continuidade para a apresentação. E é isso, pessoal. Aproveitem. Oi, gente, tudo bem? Eu vou só organizar aqui a apresentaçãozinha, que eu tive que atualizar umas coisas no meio do caminho, então eu vou parar rapidinho e já volto a apresentar. Não sei se vocês lembram de mim, mas eu sou a Joana e eu estava aqui com vocês no primeiro e no segundo módulo do curso, aí falando lá um pouquinho da introdução e depois um pouquinho dos tipos dos resíduos, e eu voltei aqui agora para apresentar essa nova parte do descarte incorreto. Então, eu vou abrir a apresentação aqui de novo. Bom, eu acho que vocês já conseguem ver a minha apresentação de novo agora. Bom, então eu vou começar. O Seide, ele falou bastante como que esse acúmulo de lixo nos locais incorretos, quando a gente descarta da forma errada, pode impactar na degradação do meio ambiente. E aí a gente fica pensando só nessa destruição das paisagens, como que isso vai destruindo os ambientes físicos em si, né, as florestas e tudo mais, mas a gente às vezes não para pensar como que isso impacta nas espécies que vivem lá nesses locais. Então, eu vou falar um pouquinho desses impactos em outras espécies, sem ser nós, seres humanos. Bom, o primeiro impacto que a gente pode começar a pensar, que quando a gente tem esse acúmulo absurdo de lixo, ele vai modificar os habitats naturais de várias espécies. Então, aí a gente vê nessa fotinho um monte de lixo no chão dessa praia, e várias espécies dependem daquele solo para poder buscar sua comida, para fazer uma toquinha. Então, a modificação desse local que eles estão acostumados a viver vai mudar muito a vida dessas espécies. Então, ela pode dificultar o acesso ao alimento, ela pode gerar aí uma falta de abrigo para essas espécies estarem protegidas, pode prejudicar até na busca de parceiros para reprodução. Então, algumas espécies pequenas, por exemplo, que não conseguem percorrer grandes distâncias, se tem um obstáculo lá de uma montanha de lixo no meio do caminho, elas não vão conseguir ir atrás dos parceiros, vai prejudicar a reprodução daquela espécie, e isso daí vai influenciar totalmente e diretamente na sobrevivência dessas espécies. Então,
Muitas e milhares de espécies morrem anualmente por conta desse problema do descarte incorreto de lixo. Bom, e aí eu acho que essa imagem é bem clássica, muita gente já deve ter visto, e a gente já sabe, já vem escutando muito tempo que os animais eles estão comendo lixo, né? E por que será que eles comem esse lixo todo? E o que isso pode acontecer, né? Quando eles comem esse lixo? Muitos dos animais, principalmente animais marinhos, né? O Seiji, ele comentou que lá quando ele estava falando dos oceanos, que 80% dos resíduos que chegam lá no mar, eles são de origem terrestre. Então, os animais marinhos, eles nem sabem o que é lixo, né? Porque não faz parte do ambiente deles, eles não têm ideia. E alguns desses animais, eles não vão ter a visão muito boa, não vão ter uma percepção tão boa do ambiente para diferenciar aquele lixo de uma coisa que poderia ser um potencial alimento, né? Então, uma presa que eles iam comer, ou uma alga, alguma coisa do tipo. Então, aí, a tartaruga é um exemplo muito clássico, porque a tartaruga, ela adora comer água-viva. E olha só essa sacolinha aí boiando lá na água, como que pode enganar e parecer como uma água-viva, né? E aí ela vai comer essa água-viva, e o que pode acontecer quando ela ingerir esse plástico? Bom, se esse plástico for pontiagudo, né, ter formas irregulares, pode ser meio cortante, pode causar feridas internas dentro desse animal. Então, aí, perfurar os órgãos, causar um monte de ferimentos, um monte de machucado, até aí as mais graves consequências que a gente pode imaginar. E esse resíduo também, se ele for de um tamanho grande, ou da forma que ele for passar pelo trato digestório, ele pode causar, então, um bloqueio no trato digestório do animal. Então, ele vai travar, e o animal não vai conseguir continuar comendo, porque ele vai estar travado, não vai continuar conseguindo fazer a digestão, porque vai travar essa parte do trato digestório. E aí, se o animal, ele não consegue comer, ou então o que acontece muitas vezes também, não acontece esse travamento, mas o animal continua comendo um monte de lixo, e esse lixo, ele não vai ser digerido dentro do estômago do animal, e ele não vai se decompor também. Então vai ficar enchendo o estômago, e aí vai causar uma falsa sensação de saciedade. O que seria essa falsa sensação de saciedade? O animal vai estar com o estômago cheio, ele vai entender, não estou com fome mais. Igual a gente come um monte e fica com o estômago cheio, não consegue comer mais. E vai ter essa impressão de que ele já comeu o suficiente, e aquele resíduo não vai sair lá do estômago, ele não vai comer mais e vai ficar desnutrido. E isso daí pode causar a morte do animal. Por quê? Porque ele vai ficar completamente desnutrido, apesar de estar de barriga cheia, e aí não vai conseguir retirar desse lixo que está lá no estômago os nutrientes para poder sobreviver. Então, o lixo não vai ter nutriente, não vai ter carboidrato para dar energia para esse animal, não vão ter as vitaminas que ele precisa. Então, aí, no caso extremo, vai causar a morte de animais. E aí a gente já tem estudo de vários lugares falando a quantidade de plástico que os animais estão ingerindo, várias tartarugas que são encontradas mortas, e quando a gente faz aí uma necrópsia, que é o processo, né, para descobrir qual é a causa da morte desse animal, vai ver e a barriga lá da tartaruga tá cheia de lixo e ela não conseguia comer mais nada por conta de quanto lixo que tinha lá dentro. Bom, então a gente vê muito aí essa questão do lixo no mar, nos oceanos, vários animais, aí eu trouxe essa foca aí comendo lixo também, a gente pensa na tartaruga muito, mas será que é só lá no oceano que o lixo é um problema para os animais? Na verdade, esse lixo ele vai estar presente em vários ecossistemas e vários animais estão sendo impactados que a gente nem imagina. Olha só, até o elefante lá na Índia, no meio do mato, e a gente achando que era só no mar, comendo lixo. A gente está colocando lixo em cada vez mais lugares e está ficando cada vez mais saturada a quantidade de lixo nos lugares. E os animais, eles procuram por alimento, acabam se deparando aí com essa montanha de lixo, não sabe o que é, muitas vezes vai ter cheiro de comida, então o animal vai procurando achando que é comida, vai acabar comendo achando que é comida, causando diversos problemas. E aí também não é só quem está em terra e quem está aqui em mar que se safa dessa não, ó. As aves também acabam se alimentando de resíduos, aí essa ave com um pacote aí de salgadinho vai se alimentar muitas vezes no mar, algumas aves marinhas, ou então outras aves tentando se alimentar. O quanto que a gente vê de pomba mesmo na rua comendo lixo, né, gente? É absurdo.
E aí, ó, até os tigres, a gente pensa aí um animal super selvagem que a gente quase não vê, né? Já tem pouca quantidade na natureza e aí eles ainda estão comendo lixo. Então isso daí pode provocar diversos problemas, porque os animais que muitos já estão ameaçados de extinção por diversos outros problemas, e aí começam a comer esse lixo e aí vai gerar mais problema ainda. Então a gente está cada vez mais impactando na vida desses animais. Bom, um problema que a gente começou a perceber agora em outras espécies é que o lixo, principalmente esse lixo marinho, ele não existem barreiras. Então, quando a gente descarta de forma incorreta, um lixo na rua, na margem de um rio, quando chove, eventualmente quase todo esse lixo vai parar no rio e os rios, eles sempre vão desaguar no mar. Então, esse lixo sempre vai acabar parando lá no mar, por isso tem tanto lixo no mar. E aí o que acontece é que lá no mar não existe uma barreira física, né? A gente tem esses limites que a gente pensa de município, de estado, de países, de continentes na nossa cabeça, mas na verdade lá no mar não tem nenhuma linha que vai falar, olha, esse mar aqui é só do Brasil. Isso daí é uma linha que a gente cria, né, de forma política, mas ela não existe de fato lá para separar um país e um continente do outro. Então, o lixo ele consegue ficar navegando e aí flutuando nessas águas entre vários países, entre vários continentes. Isso é um problema por quê? Porque nem todas as espécies que existem aqui no Brasil existem em outros países, e nem todas as espécies que existem em outros países existem aqui no Brasil. Então, quando esse lixo está lá no meio do mar e alguma espécie vai lá e consegue se acumular em um pedacinho de lixo, igual essas aí que vocês estão vendo nessa garrafinha, elas vão flutuando, flutuando, flutuando e podem invadir novos espaços. Então, a gente chama essas espécies de espécies invasoras. Então, lá uma espécie que estava lá, de repente, que era só da Ásia ou só da África, vem parar aqui no Brasil. E por que isso é um problema? Porque ela vai chegar num ambiente completamente novo, onde não existe um predador, por exemplo, para controlar essa espécie. Então, ela vai começar a se reproduzir aí de forma absurda, vai ter cada vez mais indivíduos dessa espécie e vai começar a competir com as espécies locais. Então, pode aí até gerar a extinção das nossas espécies locais quando tem essa introdução de espécies invasoras exóticas. Então, é um problema aí que está começando a ser estudado, mas que pode gerar grandes impactos aí em diversos níveis. Bom, e aí também a gente tem o que a gente chama de emaranhamento, que acontece a famosa pesca fantasma. Apesar de a maior parte do lixo que está lá no mar ser de origem terrestre, existe também a muito grande parte do lixo que vem da pesca. Então, grandes navios de pesca que fazem pesca comercial, muitas vezes abandonam as redes lá no meio do mar e olha só o que acontece. Vai ficar lá no meio do mar. Além de ser um problema, porque essas redes, esses aparelhos de pesca podem ajudar a acumular um monte de lixo, porque vários tipos de lixo vão ficar ali se acumulando no meio das redes, vários animais acabam ficando presos nessas redes. E aí eles não conseguem se soltar e acabam morrendo lá porque não conseguem sair. Muitos animais, não é só porque vivem no mar, conseguem estar sempre respirando embaixo d'água. Então, por exemplo, a tartaruga, se ela fica presa na rede embaixo d'água, ela tem que eventualmente subir para respirar. Se ela não consegue subir para respirar, ela morre. Então, isso acontece com vários e vários animais. E aí a gente chama de pesca fantasma, por quê? Porque a intenção não é pescar esses animais, né? Essa rede acaba ficando lá e esses animais vão sendo pescados e vão morrendo nessas redes, mesmo que não esteja lá de forma proposital. Então, é como se fosse uma pesca aí sem intenção, mas acaba acontecendo por causa do descarte incorreto desses materiais de pesca que estão em grande quantidade lá nos mares. E aí não acontece só com essas espécies, né, que a gente imagina aí, tartaruga, outra foca também, mas com várias outras. Aqui, ó, um baiacuzinho, nem sempre é só pesca, mas outro tipo de lixo. Esse daí parece um pedaço de sacola, alguma coisa. Coitada do baiacu, ficou preso, não conseguiu sair mais. Tubarão, né? Tubarão é aquele animal gigante que a gente nem imagina, né, que alguma coisa pode afetar esse bicho, mas olha lá, ele preso bem no meio do corpo dele. Nem com esses dentes grandes do tubarão ele consegue se soltar. Imagina os outros animais que nem são tão fortes como eles, né? Então, é aí muito difícil. E olha essa foca aqui, ó. Não é um apetrecho de pesca, mas também aí um tipo de plástico ficou preso no pescoço.
muitos outros animais ainda ficam presos na barriga, isso daí acaba prejudicando demais a vida desses animais e muitas vezes, e quase sempre, levando esses animais à morte. Bom, então a gente sabe que os animais estão comendo lixo, estão comendo plástico. E aí, se eles estão comendo, né, como tudo faz parte, todo mundo entra na cadeia alimentar, de alguma forma esse plástico está entrando na cadeia alimentar. E como que isso acontece? O plástico, ele vai demorar muito e a gente nem sabe quanto tempo ele demora para se decompor ainda. Mas o que acontece é que ele vai se quebrando em partículas pequenininhas, cada vez menores, vai ficando bem miúdo, quebrando, 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 até chegar até em partículas quase que invisíveis. E por isso, ele pode ser ingerido acidentalmente e até respirado pela gente. Mas o que acontece também é que ele vai entrar na cadeia alimentar de outras formas. E olha só, o tamanho desse plástico, aí é o tamanho de um dedo, e olha essas partículas minúsculas, é menor do que um grãozinho de sal, quase que menor que um grãozinho de areia, é muito, muito, muito pequenininho. Então, os microplásticos que a gente chama, eles são considerados aí os fragmentos de plástico que têm menos de 5 milímetros. Então, é realmente muito pequeno. E como que ele vai entrar na nossa cadeia alimentar? Ele vai estar lá flutuando na coluna d'água, vai estar lá na areia também. E aqueles animais que são microscópios muito pequenos, quando se alimentam, né, quando vão filtrar essa água, eles vão acabar filtrando microplástico junto. Então, aí tem o que a gente chama de zooplâncton, né, que é um tipo de plâncton animal. Ele, na hora que vai filtrar o seu alimento, ele acaba consumindo esses plásticos junto. E aí, esse zooplâncton, ele vai ser fonte de alimento para muitos animais da nossa cadeia alimentar. O zooplâncton, ele está lá embaixo, então ele é um dos primeiros níveis da nossa cadeia alimentar. E aí, um peixinho pequenininho vai lá e come esse zooplâncton, e aí, quando ele come esse zooplâncton que já está com plástico, ele vai comer mais plástico junto, provavelmente, que o plástico já está lá na água, mas aí vai acumular. E aí, um peixão maior vai comer esse peixinho pequenininho, e aí vai acumular mais um monte de plástico dentro, e eventualmente esse peixinho vai parar lá no nosso prato. Então, a gente tá sim comendo plástico, a gente às vezes não consegue ver, porque são partículas muito miúdas, muito pequenas, mas elas já estão dentro de a maioria dos pescados que a gente consome, a maioria dos frutos do mar que a gente consome, já estão lá cheios de plástico. E também a gente se engana de pensar que se a gente parar de comer frutos do mar, a gente parar de comer peixe, vai se livrar do plástico, porque já tem estudos falando que já tem microplástico em 90% das amostras de sal das marcas de sal de cozinha no mundo todo. Então aí, se a gente parar mesmo de comer os peixes, parar de comer qualquer fruto do mar, a gente ainda vai continuar comendo plástico por causa do sal de cozinha. Quase todas as marcas tem microplástico já, porque ele já está por todo o ambiente. Bom, então a gente tem aí várias e várias notícias já falando sobre isso. E olha isso aqui. Cada pessoa come até 121 mil partículas de plástico por ano. Então já tem estudos já falando, quantificando a quantidade de plástico que a gente está consumindo. Gente, isso é tudo muito novo, a gente está começando a aprender sobre isso agora, e a gente não tem nem ideia direito do que isso pode causar para o nosso organismo. A gente sabe que está comendo essa quantidade toda de plástico por ano, mas não tem muita ideia do que pode acontecer. Olha só, já foi encontrado microplástico em tecidos de órgãos humanos. Então, realmente, a gente está comendo, já é comprovado que já está no nosso organismo e ele chegou na cadeia alimentar até a gente. Então, se a gente acha que o problema do lixo não afeta a gente diretamente, já está afetando, porque a gente achava antes que só os animais estão comendo lixo, mas a gente já está comendo o nosso próprio lixo. E aqui, ó, pesquisadores eles já comprovaram que tem plástico dentro de 98% dos peixes que foram analisados lá na Amazônia. Então, também não é só nos peixes de água salgada, mas também os peixes de água doce também têm plástico. E na USP, esse ano, eles acharam também, pela primeira vez, microplástico no pulmão de humanos. Então, a gente também está respirando esse microplástico. Então, se não seja a gente está comendo, a gente está respirando.
E aí tem vários estudos para tentar entender quais impactos que isso pode causar na nossa saúde. Ainda é muito amplo e precisa ser muito investigado ainda, mas alguns pesquisadores já disseram que o microplástico, por conta das suas propriedades químicas e físicas também, ele tem a capacidade de alterar a nossa expressão gênica. Então, ele vai mexer lá em algumas coisas do nosso DNA na hora de causar mutações. E essas mutações do nosso DNA, elas podem ser prejudiciais para a gente. Por quê? Porque muitas mutações, elas podem aumentar as nossas chances de desenvolver câncer. Então, aí, muito provavelmente, o resultado desse tanto de plástico que a gente está comendo daqui a alguns anos vai ser um aumento no índice de câncer na nossa população. Eu tenho um videozinho aqui rapidinho para passar para vocês. Vou ver se vocês conseguem assistir. Que é só para mostrar aí como que... Eu acho que eu vou ter que parar aqui e apresentar a outra tela. Pouco determinamos a Opa! condição. É isso aí, gente. Como eu falei, então, a gente Como ele não compareceu até agora, tá comendo aí o nosso próprio plástico. Pode demorar alguns anos para a gente, né, uma coisinha que a gente descartou errado tá chegando no nosso prato, mas com certeza a gente já está consumindo o que outras pessoas antes da gente descartaram errado, por isso que é tão importante a gente estar aí atento ao descarte e fazer de forma correta. Bom, então falando um pouquinho aí de como isso afeta a nossa saúde, o Seiji falou um pouquinho desses dados aí de como que o descarte incorreto cresceu quase que 20% na última década, aumentando aí em quantidades absurdas o descarte incorreto só em lixões, né? Lixões que não são controlados. Então, esse panorama nem consegue mensurar a quantidade de lixo descartado de forma incorreta nas ruas, nos córregos. Então, aí esse número é só dos lixões que não são a forma mais correta de ser descartado o resíduo. Então, esse número aí provavelmente é muito maior. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque isso, já tem estudos falando, que prejudica diretamente a saúde de praticamente 77 milhões de brasileiros. Olha só quanta gente. E as questões de saúde geradas de acordo com os problemas gerados pelo descarte incorreto do lixo podem ter um custo de 1,5 bilhões de reais por ano. Então, é um custo absurdo que a gente gasta para tentar remediar os problemas causados pela gente, sendo que a gente pode só tentar prevenir causar esses problemas, né? Bom, e aí, como que isso pode afetar a nossa saúde de uma forma mais direta? O lixo, por si só, ele não vai causar nenhum tipo de doença para a gente, porque ele não é capaz de fazer isso, mas o acúmulo de lixo, ele vai aí ser propício para multiplicação de várias pragas e vetores de doença. Então, uma praga, ela é um termo utilizado que vai designar organismos, né, alguns animais, que vão aí se reproduzir
e crescer de forma desordenada e fora do ambiente natural. Então, ratos, aranhas, mosquitos, formigas, moscas, todos eles podem ser considerados pragas, porque eles vão estar aí em grandes quantidades no meio da nossa sociedade, que não é o habitat natural desses animais, e eles podem aí estar causando algum tipo de doença para a gente. Os vetores, por sua vez, eles são, então, aí organismos que podem transmitir doenças infecciosas entre o ser humano, a gente, e outros animais também. Então, aí, se, por exemplo, o mosquito ele vai lá, pica um rato que tem uma doença lá, ele pode picar a gente e transmitir essa doença para a gente. Então, os vetores aí mais conhecidos é o nosso mosquitinho da dengue, né, que a gente sabe, todo mundo ouve falar o tempo todo que pode transmitir dengue, chikungunya, e aí ele pode picar vários outros animais também, trazer outras doenças para a gente. Então, muitas doenças que a gente convive diariamente, elas estão sim associadas com essa problemática do descarte incorreto de lixo, porque aumenta a quantidade desses animais que são capazes de transmitir essas doenças para a gente e, consequentemente, aumenta a quantidade de doenças na nossa sociedade. E a poluição, né, que ela é gerada pelo descarte incorreto do lixo, ela também vai trazer várias doenças para a gente. A poluição da água, por exemplo, ela pode causar vários tipos de problemas de saúde para a gente, como diarreia, hepatite A, giardise, febre tifoide, e sem contar as outras doenças também que vêm por causa dos outros animais. E essa poluição da água ela é causada também pelo descarte incorreto de resíduos sólidos, mas não só de resíduos sólidos, mas também como descarte incorreto, por exemplo, dos resíduos dos esgotos, que se não são tratados de forma correta e são despejados diretamente na água, eles não são tratados e vão lá para o rio. Esse rio, eventualmente, a gente vai captar água para poder utilizar aí, para a gente tomar banho, para a gente cozinhar, e a gente vai acabar sendo afetado aí. Por isso que é importante os resíduos das estações de tratamento de esgoto serem devidamente tratados, né? Das estações de tratamento de água também, e a gente está sempre atento para esse tipo de descarte. E também existe aí a poluição atmosférica, né? Porque quando a gente descarta o lixo lá no lixão, por exemplo, ou em outros lugares que não tem um controle, igual o aterro sanitário, além do lixo ele produzir aquele produto lá, que é o chorume, que o Said falou que pode penetrar no solo, ele vai produzir aí também vários gases que vão contribuir para o efeito estufa, que podem ajudar também, então, a prejudicar em questão do aquecimento global, aumentar os gases que contribuem para o aquecimento global, mas também são alguns gases tóxicos para a nossa saúde. Então, a poluição atmosférica ela vai causar vários problemas de saúde para a gente, principalmente como doenças respiratórias. Então, asma, bronquite, rinite, sinusite, tudo isso pode ser intensificado por essa questão e gerar até mesmo câncer de pulmão, que já é gravíssimo, né? Então, a gente é afetado diretamente por conta disso, de formas mais variadas. Bom, aí a gente traz essa imagem aqui para vocês de reflexão, o mar lá no fundo, esse monte de lixo chegando para a gente, com essa mensagem aqui. É como se o mar estivesse falando com a gente. Estou devolvendo o que é seu, atenciosamente, o mar. E realmente, tudo que a gente coloca lá no mar, eventualmente vai parar de volta aqui pra gente. Não tem jeito. Porque a maré vai trazer, ou a gente vai acabar consumindo esse lixo por meio dos animais que a gente consome. Esse impacto que a gente está gerando está afetando a nossa vida. E aí, então, o principal impacto para a gente é a diminuição da nossa qualidade de vida. Então, seria a maior consequência desse descarte do incorreto dos resíduos. Porque ele vai prejudicar a nossa saúde, vai prejudicar o ambiente que a gente vive, vai prejudicar o nosso meio ambiente que a gente depende para extrair nossos recursos naturais e vai prejudicar até na nossa qualidade de vida em questão de estar vendo paisagens mais agradáveis, porque ninguém gosta de ver um lugar lotado de lixo, sujo. A gente não gosta de conviver nesses ambientes, né? A gente gosta de um ambiente gostoso, bonito visualmente. E aí, a gente trouxe aqui para vocês esse artigo da Constituição, porque ele é o artigo 225, ele diz o quê? Que o meio ambiente ecologicamente equilibrado, ou seja, né, ele da forma que tem que ser, com equilíbrio, ele é um direito da população. Então, é um direito nosso de ter o meio ambiente equilibrado. E aí, ele é um direito que a gente tem que garantir
para que ele possa ser assegurado para as gerações futuras também. Então, ele não só é um direito nosso, que estamos agora vivendo aqui, mas também como das próximas gerações que estão por vir também. Por isso é importante a gente estar sempre cuidando do nosso meio ambiente, porque o nosso planeta ele vai continuar aqui, mesmo quando a gente morre, né, nossos filhos ainda vão ter pessoas aqui, ainda vão ter os filhos dos nossos filhos, e muitas outras gerações para sobreviver e depender dos recursos que a gente precisa extrair do nosso planeta. Então, a gente tem que cuidar para evitar que cada vez mais esses impactos fiquem maiores e passem a ser irreversíveis. A gente ainda tem como reverter esse quadro, por isso que é importante a gente estar falando sobre isso. Bom, então aí a gente fala um pouquinho agora das formas que a gente pode reduzir um pouco os impactos, né? A gente vai falar mais disso ainda nos próximos módulos, mas não vou deixar vocês só com essa mensagem horrível de quantas coisas estão acontecendo ruins, vou falar um pouquinho do que a gente vem fazendo e o que a gente pode fazer. Bom, então, principalmente, nesse módulo todo, a gente falou dos efeitos do descarte incorreto. Então, aí, a melhor forma da gente reduzir esses impactos, logicamente, é fazendo o descarte correto. Então, a gente já falou nos outros módulos da forma certa de descartar esses resíduos. Então, eu lembro aqui para vocês que a destinação correta é o que contribui para que menos recursos naturais sejam extraídos, menos poluição seja gerada e mantenha aí a nossa qualidade de vida e o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, essa é a melhor alternativa que nós temos, por enquanto, é cuidar do que a gente descarta, prevenir que seja descartado de forma incorreta. Então, fazer a separação do lixo correto em casa, descartar no local correto, garantir, né, e verificar que eles estão sendo coletados da forma correta. Então, se preocupar com a nossa parte, que é quando a gente coloca esse lixinho na rua, não vai acabar o problema. Então, ter a preocupação de que está sendo da forma correta. Bom, e aqui em Bertioga também tem alguns projetos. O projeto do Verão no Clima, que acontece todos os anos em parceria com o governo do estado. Ele acontece em vários municípios do litoral paulista para promover a conscientização ambiental nessas épocas de temporada, que tem muitos turistas, porque a gente nessas cidades litorâneas, a gente sofre muito com essa população flutuante, que é um problema muito grande, porque muitas vezes os descartes incorretos não são feitos pela população do município em si, mas dessa população de turista que entra e sai. Então é importante ter essa questão de monitores que estejam lá conscientizando a importância de estar jogando lixo de forma correta, não deixar o lixo lá na praia. Então é um projeto que acontece anualmente, e ainda também, junto com esse projeto, acontecem algumas ações de limpeza das praias, e também o projeto Lixo Fora d'Água, que é feito em parceria com a Abrelp, que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. E aí essa parceria do Lixo Fora d'Água, ele vai aí fazer coletas de lixo nas praias para quantificar e para a gente conseguir entender que tipo de lixo a gente está encontrando nas praias, qual a quantidade de lixo que a gente está encontrando nas praias aqui em Bertioga, porque a partir do momento que a gente consegue fazer essa triagem, entender que tipo de lixo está chegando lá na praia, a gente consegue tentar trabalhar na origem desse problema, né? Qual tipo de lixo está sendo descartado mais lá, por que esse lixo está chegando lá, né? De onde ele está vindo e como a gente pode prevenir que ele chegue lá. Bom, e um projeto novo que está previsto para começar também a partir da segunda quinzena de setembro são ecopontos para ter o descarte dos petrechos de pesca. Lembra que eu falei lá que muitos petrechos de pesca são abandonados? Então vão ter agora ecopontos aqui em Bertioga para a gente poder descartar. Se encontrou, se não for seu, né? Se encontrou lá na praia um petrecho de pesca, uma rede abandonada, poder descartar no local correto. E também para quem conhece ou para quem gosta de pescar, para quem pratica pesca, ou se conhece alguém da família que faz isso, falar, olha, terminou, pescou, não sabe o que fazer, tem lá o ecoponto para colocar. Esse projeto em parceria com o Gremar, então ele vai ser implementado aqui em Bertioga, a partir da segunda quinzena de setembro, para que a gente possa reduzir um pouco mais aí a quantidade de lixo que está indo lá para o mar. E eles vão ser instalados lá no canal de Bertioga e no pier. Bom, e aqui eu trouxe assim, imagem bem legal, falando aí quem está responsável, diria assim, para fazer cada ação para a gente conseguir reduzir os impactos. Então, a gente pode ver que a gente tem
que ter a participação do governo, das iniciativas privadas, do terceiro setor, da academia, que seriam aí as universidades, das escolas e dos cidadãos. E cada um tem aí sua parte a fazer dentro desse sistema para que a gente consiga reduzir cada vez mais a quantidade de lixo que está sendo descartado de forma incorreta. E aí eu quero, então, aqui fixar essa parte das escolas, porque aí a importância desse curso que a gente traz para vocês, né, gente? A gente traz esses dados todos que a gente quer apresentar para que vocês consigam ver esse panorama, porque vocês, como professores, têm aí a capacidade de disseminar essa informação para os alunos dentro de sala de aula, né? Vocês podem multiplicar esse conhecimento. Então, a gente planta a sementinha em vocês para que vocês vão plantar a sementinha em cada vez mais pessoas. Então, a gente pode estar aqui só falando para vocês, parecem ser poucas pessoas, mas se cada um de vocês conseguir passar essa mensagem para ir para pelo menos 2 alunos que sejam, já vai estar multiplicando de grande forma e de pouquinho em pouquinho a gente consegue melhorar e fazer o melhor para que a gente consiga prevenir esses impactos. Então, aí, cabe a vocês também, não só reter esse conhecimento para vocês, mas multiplicar. Não só dentro da sala de aula, mas também em casa, com a família. Sempre que puder e tiver oportunidade, fazer a sua parte também. Bom, por hoje de conteúdo é só, a gente acabou. Então, eu estou aqui trazendo para a gente lembrar que a gente já fez o nosso módulo 1, o nosso módulo 2, o nosso módulo 3. Hoje a gente encerra aqui o nosso módulo 4. E o próximo encontro que a gente tem, então, vai ser no módulo 5, lá no dia 4 de outubro. Então, a gente vai se encontrar da próxima vez no dia 4 de outubro para o nosso próximo módulo, que é sobre boas práticas e alternativas. Então, a gente se vê lá. E eu vou trazer mais algumas informaçõezinhas aqui, que é para lembrar que as nossas aulas, elas vão ser disponibilizadas, né, essa palestrinha, assim como o caderno do professor, o caderno de atividades, tudo vai ser disponibilizado lá no Google Sala de Aula. As atividades que vocês precisam realizar, que são obrigatórias, vão ser postadas também hoje. Então, vocês têm lá aquelas sugestões que a gente sempre posta, que vocês posta para vocês utilizarem com os alunos, adaptar da melhor forma que for possível para vocês. Lembrando que sempre elas são escritas lá como uma forma de sugestão, mas vocês podem utilizar as atividades para adaptar da melhor forma que for possível para a turma de vocês, para a idade das crianças, só para vocês terem uma ideia do que vocês podem trabalhar com as crianças. E o prazo de entrega é sempre de 21 dias a partir da postagem das atividades lá. O projeto final, que é o projeto que vocês vão ter que entregar lá no final do curso, então eu espero que vocês já estejam conseguindo desenvolver, que cada vez mais a gente está chegando perto da nossa data final, né? Já estamos em setembro, temos aí 2 meses só para o nosso encontro final em novembro. Então, vocês têm que elaborar o projetinho e aplicar os conhecimentos que vocês adquiriram aqui ao longo do curso dentro da escola de vocês. Então, ele vai ser entregue através de formulário, com algumas informações sobre o projeto, e um videozinho de até uns 3 minutos, contando aí como que vocês aplicaram esse projeto nas escolas. Então, o nosso curso, ele é contínuo. O objetivo do curso é ser contínuo, é uma formação contínua, para que vocês estejam sempre atualizados com esse tema. Então, a gente tem também um formulário que a gente disponibilizou lá no Google Sala de Aula, para que vocês coloquem sugestões para a gente sobre o que vocês têm interesse de aprender aí nos próximos anos, no ano que vem, as ideias que vocês têm, que vocês querem saber com relação a essa questão de resíduos sólidos. Então, sugestões que a gente tem aqui falando sobre compostagem, sobre lixo no mar, já que a gente está nessa década do oceano, tudo que vocês tiverem de sugestão, é só ir lá no mural, que tem lá o formulário para vocês preencherem e colocarem sugestões de vocês. Bom, lembrando também que caso a escola de vocês não tenha lá o LEV, o local de entrega voluntária, vocês podem solicitar através de um memorando para a SEDUC para fazer, pedindo para a Secretaria de Meio Ambiente para colocar os locais de entrega voluntária nas escolas. Gente, por hoje é só. Queria agradecer a presença de vocês até agora. E eu vou dar uma olhadinha aqui se ficou alguma pergunta. Eu vou parar minha apresentação para poder responder vocês, caso tenha alguma pergunta.
Deixa eu ver aqui. Teve uma pergunta da Adriana Fernandes sobre a questão das palafitas, se existe alguma ação efetiva para o congelamento e retirada dessas moradias dos locais de preservação. É uma questão muito complicada essa questão das palafitas, porque existe um número muito grande de pessoas vivendo nesses locais, então fica cada vez mais difícil encontrar uma solução para transferir essas pessoas para um outro local. Mas existem sim projetos do Estado para poder fazer a remoção desse pessoal para conjuntos habitacionais. Então, dar uma condição de moradia mais digna para essas pessoas e também aí ajudar a preservar essas áreas de preservação. Aqui em Bertioga já houve essas intervenções através da CDHU. Então, lá na região que a gente conhece como Mangue Seco, houve a remoção de algumas pessoas para casas, moradias dignas. E existe também a fiscalização através do Departamento de Operações Ambientais e da Polícia Militar, que é para impedir a invasão dessas áreas. Só que é difícil de controlar, porque são muitas pessoas, eles fazem às vezes isso em horários que não é possível controlar, e quando eles chegam lá, já chegam com a família, com criança, e é uma questão muito delicada de conseguir remover essas pessoas sem ter um local adequado para destinar essas pessoas, porque a gente não pode só tirá-las de lá e deixá-las na beira da estrada. Então, é uma questão muito complicada, mas existem sim projetos para melhorar cada vez mais essa questão. A Esther, ela comentou que é interessante abordar a mídia, ter mais uma abordagem maior sobre essa questão, que os alunos, eles veem seus pais descartarem lixos nas ruas, e realmente, a gente precisa cada vez mais de visibilidade desse problema, né? Aquela questão da tartaruga com os canudinhos teve uma visibilidade tamanha, houve a proibição em muitos lugares do uso de canudinho, só que o canudinho, ele só é a pontinha do iceberg do nosso problema, né? Não é só parar de usar canudinho que vai resolver nosso problema. Então, a gente precisa ir mais lá embaixo, pensar um pouco mais sobre o nosso consumo, as coisas que a gente está descartando, será que a gente não pode fazer de outra forma? Mas aí o curso também, como eu falei, é muito importante a gente estar passando essa informação para vocês, para que vocês consigam passar essas informações para os alunos de vocês. Porque às vezes a gente acha que não, mas um pouquinho que vocês falam em sala de aula, já desperta alguma coisa na criança, e a criança leva para dentro de casa, fala com os pais, e às vezes consegue mudar esses hábitos dos pais. Tem também uma pergunta do José Carlos, falando que os microplásticos são utilizados em cosméticos como esfoliantes. Realmente, José Carlos, muitas marcas de cosméticos hoje em dia ainda utilizam esse tipo de esferas, né? São microesferas de plástico para esfoliante. Por isso que é muito importante a gente repensar o nosso consumo, como eu falei, né? Então, a gente tem que buscar estar sempre atento no que a gente está consumindo. Não só em questão de alimento, né? Mas em questão de todos os tipos de produtos. Será que essa marca, ela é sustentável, né? Ela está explorando recursos da natureza de forma inadequada? Que tipo de material está sendo utilizado aqui? Hoje em dia a gente já tem muito desse tipo de informação na internet mesmo. Então, se a gente pesquisar lá, a marca tal tem microplástico, a marca tal faz teste em animais, e todo esse tipo de questão a gente consegue encontrar na internet facilmente. Então, a gente começar a pensar no nosso consumo, porque se a gente parar de consumir esses produtos, eles vão ter que arranjar uma alternativa para vender, né? Então, eles vão ter que ser obrigados a fazer produtos que não utilizem esse tipo de material. Bom, e também tem um comentário aqui da Adriana, falando que são notícias muito assustadoras, né? E que se está sendo feito alguma coisa para combater essa questão. Bom, atualmente o que a gente está ao nosso alcance, que tem sido feito, né? Em âmbito não só do país, mas mundialmente, diagnósticos para procurar conhecer e entender esse problema, o que tem sido, de onde tem vindo esse microplástico e que tipo de microplástico a gente está consumindo, o que isso pode afetar na nossa saúde. Então, a gente está no momento de entender o que está acontecendo, porque a gente está com esse descarte desenfreado que vem aumentando cada vez mais, mas só agora a gente começou de fato a estudar os problemas que isso podem causar para a nossa saúde.
Então, o principal que a gente tem sido feito são esses estudos para entender como isso afeta a nossa saúde, para conseguir reduzir, né, esses problemas a longo prazo, quando conseguir já tiver um tipo de solução, mas o descarte correto aí é a principal medida que a gente pode fazer até agora. E bater nessa tecla que é importante fazer a coleta seletiva, é importante colocar a menos quantidade possível de lixo como forma de rejeito, pensar no nosso consumo, são atitudes que a gente tem no dia a dia, que a gente tem que fazer para evitar que esse problema seja mais agravado, para que daqui 20, 30 anos os impactos sejam menores. Bom, eu acho que as perguntas eram essas. E, mais uma vez, eu agradeço vocês aqui pela participação, por acompanharem, por estarem tão interessados. Espero que vocês estejam conseguindo desenvolver as atividades e o projeto. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente pelo e-mail que tem lá na nossa plataforma do Google Sala de Aula, ou mandar pergunta lá no mural que a gente responde. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Muito obrigada.